Olá, eu sou a Alessandra, sou fonoaudióloga e a gente está aqui com o nosso novo projeto, né? Café com Leite Materno. E hoje eu trouxe duas convidadas, Gabi e Alessa. Estou aqui com a minha querida amiga sócia, Mariana. E a gente vai estar falando hoje sobre tudo: maternidade, criação, aleitamento materno, amamentação em tandem e ter informações, né? Baseadas em evidências. Parar com essa questão de que aleitamento prolongado não é algo que vai beneficiar. Então, hoje vai ser um resumo disso nesse nosso início de podcast. Só assunto fácil. Adoro. É uma coisa que a gente adora. Fácil. Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho com profissional. Então, vamos falar com a Gabi profissional, com a Alessa profissional, para depois a gente passar para a parte mãe, tá bom? Que a parte mãe rende mais assunto, né? Exatamente. E pra gente amarrar o que o profissional e a mãe ali, né? Porque tem um pontinho em comum e também a experiência, né? Que a gente traz de bagagem da profissão e coloca ali na maternidade. Então vamos lá, Gabi, conta um pouquinho pra gente. Pré-natal. Tem alguma coisa aí que a gente pode fazer pra ajudar essa mulher a passar pelo processo de amamentação? O que vocês fazem enquanto pré-natal, pensando em puerpério, pensando em amamentação, obstetra mesmo, ali, no dia a dia? Como que funciona para orientar essa família a lidar com esse serzinho novo que tá chegando, com essa rotina nova que tá chegando? Sim. E com tudo que espera, que carrega aí, tudo isso? Eu acho que o mais importante de tudo, o início de tudo isso, é primeiro uma equipe multiprofissional. Né? Porque a mulher ela tem que ser vista de todos os ângulos, não só pelo obstetra, né? Sim. O nutricionista, o psicólogo, a consultora de amamentação, né? E é todo mundo em conjunto trabalhando no pré-natal para essa mulher ter uma boa experiência, porque realmente é tudo novo, né? Uhum. Eu falo que é um portal, né? Que se abre e muita informação hoje. O que a gente vê hoje, né? O mundo, ele traz informações, né? Numa velocidade muito grande, mas qual dessas informações, né? É uma informação baseada em evidência científica, né? Uhum. Porque a blogueira tal fez, né? Que é legal. Então, assim, é importante selecionar a informação, apesar dessa facilidade da informação hoje. Né? E eu acho que a gente tá aí para isso no pré-natal. Eu falo que o item mais importante do enxoval, né, da mulher é a informação. Né? E é fundamental. E falar da amamentação do puerpério na gestação, porque parece que tá tão longe, né? A mulher, ela chega pra vocês, eu acredito, né? Porque eu sou mãe e a gente fica com essa preocupação, né? Preocupada com o quê? O parto. Ai, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? E é interessante que depois que a gente é mãe, a gente entende, né? Eu falo que o parto, ele é a ponta do iceberg, então, né? Então, gente, é só a estreia, né? Que vem só, né? O parto são algumas horas, né? Amamentar são meses, né? Anos, né? Anos. Então, é isso, né? Então, é importante a gente ter essa visão, né? Da mulher e entender, né? O que ela precisa, essa demanda dela, né? E já ir falando sobre isso ali durante o processo de gestação, né? Exatamente. Pra não pegar ninguém de surpresa, porque, óbvio, não dá pra gente prever o que vai acontecer, mas eu acho que direcionar, ela entender um pouquinho do que espera lá na frente, para não se desesperar, que na verdade é mais ou menos isso, né? É o desespero do novo, né? Se é tudo muito novo, a gente se desespera com muita facilidade, porque é uma rotina insana, né? É uma loucura. O dia emenda com a noite emenda com o dia, e puerpério é muito hormônio, e a rotina muda completamente. E o puerpério hoje não é visto como 40 dias depois do parto, né? Não é só isso, não? Não é. Eu acho que não, o meu puerpério. Eu acho que não. Eu vivi um puerpério de 4 anos, né? Enfim, mas é porque são muitas mudanças, né? São mudanças psicológicas, hormonais, né? E do corpo e tudo. Então, esse puerpério, ele pode durar anos mesmo. E aí a gente vai pegar aqui então o gancho do puerpério emocional, que pode durar anos. Conta um pouquinho pra gente como é que é esse trabalho da psicologia ali. Em relação ao puerpério, quando é que a gente tem que começar a falar dele? A gente tem que começar a falar dele na gestação, com o menino na barriga, com certeza, né? A gente tem que pensar nele ali. Mas como é que vocês trabalham a parte mesmo emocional dessa mulher enquanto psicóloga? Como é que é isso? Acho que o principal é informar não só a mulher, mas a rede de apoio, né? Porque a gente vê muito
Trabalhando com mães, com crianças, com famílias, a gente vê o quanto essa questão da rede de apoio, por menor que seja, às vezes banalizar esse cansaço, essas mudanças, né? A gente vive num sistema que é muito injusto com as mães, né? A gente tem uma média aí de amamentação de 4 meses, né? 4, 6. Não chega nem a 6 meses, chega a 6 meses. Menos da metade chega a 6 meses, né? Porque a gente vive num sistema que injustiça essas mães de todas as maneiras, né? A volta pelo mercado de trabalho, é o bombardeio de informação, é o cansaço e a falta da rede de apoio. Então, eu acho que começar conscientizando, né, o envolto ali daquela mulher, daquela família, considerando, lógico, de forma individualizada, a realidade também, né? Porque às vezes o meu privilégio não é o privilégio da outra, mas de qualquer forma conscientizar que independente do lugar que essa mulher esteja ocupando, que ela precisa ser cuidada, né? Que ela precisa ser validada, acolhida, né? E tudo isso são fatores que vão influenciar na amamentação, no puerpério, se tiver outros filhos aí que, né, ó, vem aí um spoiler pra mim, se tiver outros filhos, né, o cuidado com esses outros filhos, então tudo isso vai influenciar muito. Eu acho que essa informação e envolver essa rede de apoio, que seja um companheiro, uma companheira, mãe, madrasta, quem for ajudando ali, vai fazer essa diferença, porque a mulher, e assim, parar de pensar que é instintivo, né? É isso. Porque não Que né, inato, assim, que a gente já sai sabendo da maternidade, tudo que a gente tem que fazer e... Mas hoje eu percebo um movimento, né, dos pais, né, querendo estar na consulta de pré-natal, né, querer entender também esse universo, né, porque antigamente isso não rolava, Era né, muito distante, gente? né? Muito. Hoje não, o pai tá muito presente hoje. E isso é muito importante, Com né, certeza. porque ele é uma figura que tá do lado da mãe o tempo todo. Então, ele querer entender esse universo muda tudo, muda todo o contexto. A gente entra nessa questão de psicólogo, né? Você, né? E a gente tá falando de uma gestação, vocês tiveram gestações termo, né? De bebês saudáveis. E você que teve um prematuro, como é que ficou essa cabeça? De você não ter esse contato com esse bebê, desse bebê já ser separado de você? Maluca, simplesmente. Porque você pega, né, Gabi, mães que têm parto prematuros, aquelas que o bebê vem a óbito, e aí a gente vai entrar no universo que é pesado, né? Mas desse universo que a gente ainda consegue tirar, como é que é essa separação como é que foi a amamentação para você? Na verdade, a amamentação, lógico, foi um desafio, porque a Bia foi de 32 semanas e um dia. Ela nasceu com 1,8 kg. Ela era um negocinho. Ela foi pra casa com 2,70 kg. Um negocinho ainda. Mas, eu acho que é muito a cabeça sendo trabalhada da gestação. Porque como eu já entrei em repouso absoluto com 26 semanas... E fiquei até ela nascer sem botar o pé no chão mesmo, porque eu tive bolsa rota, não se sabe a causa, então eu fiquei tomando líquido e fazendo corticoide toda semana e fazendo controle de rastreio, né, de infecção com PCR, hemograma 2 vezes na semana, aquela loucura, controlando o ILA também 2 vezes na semana. Então, todo dia era um dia vencido, né, porque ela precisava ficar lá dentro o máximo que ela precisava, porque lá dentro tava melhor que aqui fora, com 26 semanas, com certeza. Então, todo dia era um dia a mais, era um dia vencido, um dia... Eu já sabia que ela ia pra UTI. Então, pra mim, isso já era uma realidade. Ok, não teve o fator surpresa, que na grande maioria das vezes tem, né? A prematuridade é surpresa. Eu já sabia que ela ia ficar na UTI e ia ser prematura. A gente tava tentando chegar a 34. Não deu, foi com 32. Então, essa parte foi tranquila. Não vou falar tranquila, né? Mas eu já sabia o que esperar. A amamentação, eu já trabalhava com a amamentação. Mas você ser mãe é outra história, né? Nada a ver. Nada a ver. Mas o prematuro... A Mariana do banco de leite não existiu ali, entendeu? Mas o prematuro, ele tem essa condição de mamar? Pois é, mas aí é que tá. Eu tinha muita vivência do bebê a termo, do bebê saudável. Então eu pensava assim, o importante agora é ela nascer bem, o importante agora é ela nascer bem, o importante agora é ela nascer bem. Nasceu, ufa, nossa, graças a Deus nasceu, tá tudo bem. E ela realmente nasceu muito bem, porque eu tive uma condição muito boa no meu pré-natal, né? No finalzinho foi maravilhoso.
Mas eu nunca me toquei pra amamentação do prematuro, porque a minha vivência era do bebê saudável, era do banco de leite, o pessoal que chegava lá com orientação, aquelas dificuldades comuns. Pega, posicionamento, machucado, né, trauma mamular, não sei o que, nananana. E aí eu tive que fazer estímulo de produção de leite, sondinha, né, relactação. Ela tinha que aprender a sugar, respirar e engolir, porque ela não sabia fazer tudo junto, e eu, assim, não tinha essa vivência de UTI-NEO. Então, essa parte foi um pouquinho mais punk, porque o meu lado profissional entrou muito em conflito com o meu lado pessoal. Eu queria controlar muito e tava fugindo totalmente do meu controle, porque era uma realidade completamente oposta que eu vivi enquanto profissional. E aí eu dei uma surtadinha, mas foi mais interna, emocional. Porque a minha foi lindamente, amor. Com 4 dias de vida, ela pegou o peito, ela foi embora, não soltou mais, inclusive. Sou muito julgada porque eu fiz uma amamentação prolongada, ela mamou 5 anos. Prolongada de quando? Eu chego lá, hein? Tá perto? Quanto tempo? 5 anos e meio. Porque eu lembro claramente, foi muito difícil eu conseguir sair desse buraco, né, que eu me enfiei de me cobrar muito, porque eu tinha que fazer dar certo, porque eu trabalhava com isso. Como assim? Eu não ia fazer dar certo? Ela vai mamar sim. E aí eu consegui fazer ela mamar. Ela ficou em aleitamento materno exclusivo, ela já tinha 17 dias de vida e eu consegui, rápido até, para um bebê prematuro, muito rápido. E aí eu virei pro meu marido, eu lembro claramente, falei assim, ela vai mamar até ela fazer 15 anos, se ela quiser. Porque tá muito difícil, entendeu? Então, assim, enquanto ela quiser, ela vai mamar. Eu não vou desmamar essa menina. E você nem vem, não vem dar palpite num lugar que você não tem que dar palpite, porque o peito é meu. E assim foi. Antes da gente entrar na prolongada, Gabi, tem diferença da via de parto? O seu foi cesárea ou O meu foi foi cesárea de emergência, de emergência? né? A gente precisou tirar. Mas rápido. assim, das pacientes que você conduz, você explica isso? Olha, se eu quiser apesar de você ser uma obstetra vaginalista pró-parto normal, mas eu quero ter uma cesárea. Tem impacto na amamentação? Você explica isso para paciente? Sim, tem impacto, principalmente no primeiro momento, né? Que é uma coisa importante, que é a descida do leite, né? Que a gente vê principalmente na cesárea eletiva, né? Que é aquela cesárea, né, agendada, 39 semanas. Que como que esse corpo, ele vai entender que agora esse bebê vai nascer, que agora eu tenho que produzir leite, né? Não funciona assim, né? Eu falo que mesmo que seja, né, uma cesárea intraparto, é diferente, porque esse corpo já entendeu, esses hormônios, né, já estão se movimentando e tá entendendo o que tá acontecendo, que nas próximas horas vai nascer um bebê, né? E esse corpo já está se programando para essa descida do leite, né? Então, já é um desafio, né? Porque esse bebê dessa cesárea letiva, e aí? Já vai ter que entrar com um complemento para ele, né? Esse complemento vai ser como? Vai ser na mamadeira, bico artificial? Vai ser no copinho, né? Né? Faz diferença ali no nascimento, esse primeiro contato do bebê? É mais difícil, porque... Completamente, né? E a gente fala em evidência científica, né? Esse bebê amamentar nessa primeira hora de vida, nos primeiros 30 contato minutos, pele, né? Contato pele a pele, isso tudo tem impacto, né? Porque o que eu vejo, falta de informação. Tem mãe que chega pra mim, que às vezes eu pergunto, eu dou curso, quem aqui vai ter cesárea? Vai marcar? A maioria não sabe que vai ter impacto, né? Que o pós-parto, ele vai depender um pouco disso também, né? Não, e acho que a maioria não sabe, assim, da quantidade de coisas ocorridas através desse, né? Que aí já entra em um outro parâmetro, não só da amamentação, mas assim... e uma coisa, eu já ouvi relatos de não ter problema agendar, porque já com 28 semanas eu tinha colostro, então o leite estava ali. Gente, mas assim, essa conversa, né? No país, segundo país mais cesarista do mundo, né, gente? Então é uma coisa que não se conversa. As mulheres não sabem, não procuram se informar também, né? Porque já tá ali, a cesárea tá agendada, é o melhor pro bebê, né? Mas assim, há um preconceito em relação a parto normal e parto cesariano? Você é aquela que nada contra a correnteza. Você percebe isso quanto profissional, das mulheres que te procuram, que tem essa tendência a falar que não, parto vaginal ele é mais perigoso que um parto cesárea? Olha, hoje eu trabalho só com parto, né? Principalmente vaginal e cesárea com indicação. E o que eu vejo, né? Que as mulheres que nos procuram, elas querem o parto vaginal, mas carregam muita dúvida
né? E carregam esse fator cultural. Então, às vezes, elas chegam mesmo, às vezes, com muitas perguntas e muitas dúvidas, né? Porque a avó, porque a tia, porque a vizinha, né? E elas querem entender esse universo, né? E hoje a gente sabe que realmente o parto vaginal é o mais seguro para a mãe e para o bebê, né? Na grande maioria das vezes. Então, a gente tá falando em 85%, né? É muita coisa. Temos 15% de cesáreas, muito bem-vindas indicadas, ótimo, né? Mas, gente, 80% das vezes é o mais saudável, né? Pra mãe e pro bebê, né? E hoje o Brasil, ele nada nessa contramão, né? De países desenvolvidos, né, gente? E de novo a gente entra no limbo da informação, né? Porque, por exemplo, agora, né, tenho outras colegas que, assim, tô vendo nas redes sociais, estão grávidas e tal, e essa questão, não, se der, eu faço parto normal. Não, o médico falou, com 30 semanas a gente conversa. Ou, não, porque eu tenho isso, ou porque eu tenho aquilo, né? E aí a gente volta lá na questão da informação, de entender, mas principalmente de estar com quem, né, apoia, realmente faz o parto normal e entender que existe um caminho para chegar lá, porque tem gente que... Eu tava no Pilates essa semana, e aí, fazendo um exercício lá, aí a gente conversando, a menina sabia que eu queria parto normal, aí tinha uma outra grávida lá, fazendo um exercício lá na bola lá, mas se eu fizer isso aqui, eu não vou ter parto normal, não. Eu falei, minha filha, se fosse só andar nessa bola aí, eu ia daqui pro meu trabalho andando nessa bola, só pra eu ter, assim, né? Porque não é só isso, né? Acho que entra muito nessa questão de se informar e de estar com uma equipe também que apoia isso. E que entende disso. E que entende disso. Faz toda a diferença. 15% de cesáreas que salvam vidas, que foi o meu caso, né? Mas é uma boa indicação, é a indicação clínica real. Sim, é isso que a gente tem que entender, né? Que não é porque cesárea é ruim. Não, gente, é porque precisa ter indicação clínica adequada, uma boa avaliação, um bom acompanhamento pré-natal. E aí, ótimo, maravilhoso, cesárea veio para isso mesmo, né? Mas não indiscriminadamente. Ou você, de uma forma ou de outra, induzir a sua paciente a fazer do jeito, né, que você julga que seja melhor para aquele contexto. Eu acho que falta muito isso, na verdade, né? A informação mesmo, baseada em evidência, de verdade, e aí a tomada de decisão consciente daquela família, sabe? Eu acho que é isso que falta um pouco ainda. E olha que a gente evoluiu muito, né? Muito, nos últimos anos a gente evoluiu bastante. Inclusive, esse negócio de contato pele a pele, assim que o bebê nasce. Eu lembro que há 10 anos isso não existia se fosse cesárea. Não importa se o bebê era saudável, se a mãe era saudável, se a cesárea foi tudo bem. Não, cesárea não faz contato pele a pele. É parto normal e só. Né? Então, hoje não, a gente já sabe que mudou. E até porque não tem porquê, né? Bebê saudável, mãe saudável, por que não vai colocar em contato pele a pele com o bebê? Não tem justificativa clínica para isso. Que é o que eu senti falta na minha, né? Obviamente, a minha prematura, precisava de assistência ali na hora e tal. Mas no pós, contato pele a pele dentro da UTI, fazer canguru, né? Tudo isso que eu sabia que era benéfico, que a gente tem muita evidência científica em relação a vínculo, a crescimento, estabilização do bebê prematuro na UTI, a melhorar realmente ali padrões clínicos para ele conseguir mamar, para ele conseguir manter a amamentação e etc. E eu tive muita dificuldade de fazer isso, eu fiz de teimosa, porque eu trabalhava no município com isso há muitos anos e eu fui de teimosa. Eu enfrentei todo mundo e fiz de teimosa. Eu lembro que eu entrava só de capote e sutiã. E as meninas falavam, pode sim, vou pegar e colocava ela de canguru e ficava. Fazia ela dormir no canguru, depois colocava ela no bercinho de novo. E eu fui de teimosa, mas é resistência, né? Ainda é resistência. E a questão da informação, assim, só a questão agora falando do lado paciente. O que eu vejo ainda é muito uma competição, assim, dá menos mãe, dá mais mãe. Porque fez cesárea é menos mãe. Porque é isso, amamentou. Então, assim, eu acho que nunca foi por esse lado. É o lado de você buscar, olha, eu tô buscando informações sobre isso, né? Eu quero o que for melhor pra mim, pro meu filho e tudo. E não ficar, porque infelizmente a falta de informação que eu acho que faz isso. Não, mas quem faz cesárea não é menos mãe. Nunca. Né? Ninguém, não existe, pra começar, né? Não existe menos mãe, né? Ser mãe já é o rolê.
inteiro. Todo. Né? Mas, assim, a minha filha, depois do parto, e não é isso que vai, né? Não te torna menos. Já que você entrou nessa parte aí de paciente, como é que foi o seu início com a sua loirinha linda, maravilhosa? Você precisou de ajuda? Como é que foi essa questão da amamentação? Ela já nasceu mamando lindamente, você amamentou sem... Como é que foi pra você a experiência da amamentação? Vocês usei o hashtag eu fui, eu tava. Eu tava. Você conhece, Gabi? Mas quando, assim, eu sempre, quando eu descobri que tava grávida, eu sempre gostei muito, eu tinha uma amiga doula, eu sempre gostei muito desse universo. Eu até tava falando semana passada. Minha mãe falou, mas você gosta desse trem de doula, não sei o quê. Eu nasci, eu acho que porque o médico, eu nasci 2 de janeiro. E eu tenho, depois pela história que a minha mãe contava, eu tinha certeza que o médico ia viajar e que isso né? Adiantar o lado mais ok, né? Oh, meu Deus. E aí, mas assim, eu sempre, né, busquei muito. Quando eu descobri que tava grávida, eu falei, olha, eu quero um parto normal. Né? E aí fui buscando informações, a gente se encontrou, deu match. Mas assim, quando a Ana Luísa. E aí, eu tava. Mas quando ali ela nasceu, dentro da sala, né, ali no quarto, ela mamou ali já na primeira hora de vida. E aí. Buscar ter esse auxílio, né, da consultora. Acho que, gente, economiza em muitas coisas para pagar uma consultora de amamentação, ou se de tudo ainda não puder, o banco de leite. Sim. Eu tive os 2 apoios, eu fui, né, fui no banco de leite, porque ela mamou ali, mas assim, mamou, não pegou bonitinho, mas mamou. A gente teve o contato, ficou ali, teve tudo isso que prioriza. Eu tava falando pra uma amiga também semana passada, o quanto Deus foi bom com os bebês da pandemia. Porque, ou, assim, não foram tratados e diagnosticados, mas que eu vejo assim, a Ana Luísa nasceu, 10 dias depois veio o lockdown ali. E o quanto hoje eu vejo mais casos de frenetomia, de alguns torcicolos congênitos, eu falo, gente, Deus foi bom, tomara que eles tenham ficado bem, os que nasceram com essas mesmas coisas, porque a Ana Luísa não teve ali a oportunidade de avaliar esse linguinha, mas com tudo fechado, como que ia tratar tudo daquilo, né? Mas ter a consultoria de amamentação fez toda a diferença. E nós não só amamentei exclusiva até os 6 meses, sem nenhum tipo de bico artificial, nem de mamadeira, nem de chupeta, nem de nada, como também doei pro banco de leite até os 11 meses, que foi quando eu voltei a trabalhar aos poucos, né? Então, às vezes, a bombeira chegava lá em casa, que a bombeira, sempre é uma bombeira mulher que busca, eu tava lá com o peito lá de fora, na moça, leva, toma seu leite e tal. Então, assim, mas não é fácil. Não é fácil, não é instintivo, né? Eu sempre quis muito. E ter a informação ali, e aí assim, aí vai ficando, 1 ano, nossa, mas e aí, né, já come. 2 anos, a Ana Luísa foi amamentada até 2 anos e 10 meses. Mas, assim, e ela falou muito cedo. 2 anos e quanto? 10. 3 anos, 3 anos. 3 anos. E assim, e acho que ela teria ainda até os 5. Né? Na época, eu conduzi esse desmame, porque eu tinha passado por um outro luto. A psiquiatra, né, com quem eu fazia o acompanhamento na época, a medicação em si não prejudicava a amamentação, mas foi uma série de fatores que, mais uma vez, a informação, né, me fez ponderar e encerrar essa jornada de uma forma muito... E vocês acreditam que ela falou pra mim que não se lembra de mamãe? Eu falei, que ingrata! Não pode ter mamãe. Você lembra de mamãe? Não lembro. Por isso, vamos registrar. Você mamou, Esses dias ela falou pra mim, falou, mamãe, o Vicente vai mamar? Eu falei, vai, filha, se Deus quiser e tal, vai mamar. Como você mamou, mamãe, né? Fazer de tudo pra isso, tá. Aí eu falei, você lembra? Não lembro. Eu falei, olha, que ingrata, né? Mas foi uma, assim, você vence a opinião das pessoas. Você vence primeiro o fisiológico de não ser ali, né, a pega. A gente não teve grandes dificuldades, só essas, né, formais mesmo, mais que às vezes acontecem, de pega, não tive uma fissura muito grande, não tive mastite, não tive... Então, assim, foram fatores positivos também. E tive uma rede de apoio
que me faz a apoiou. diferença, né? Né? Um marido que incentivava, que incentivou, que esteve, né, levar. E o incentivo ele vem de várias formas. Né? Uma água enquanto você tá lá, sei lá, mudar a sua posição para que, enfim, existe várias maneiras disso. Então, de ter uma rede de apoio que incentivou. E por um lado também, um dos lados bons da pandemia que blindou de algumas coisas, de palpites, né? De algumas coisas. Tava mais, né? De algumas coisas. E foi um período onde eu construí uma rede de apoio online, através de um grupo de amamentação do Brasil inteiro, que inclusive tem mães lá que amamentam. Do grupão, a gente fez um subgrupo. Gente do Rio de Janeiro, de Maceió, de Santa Catarina, quem conversava mais nas madrugadas, formou esse... Vamos fazer outro grupo, né? Formou esse subgrupo e a gente se apoiava muito. Então, tem alguém acordada. Aí agora Tem alguém, exatamente. Então, isso fortaleceu muito, né? A união de mulheres fez essa diferença também. E faz a diferença, né? A gente reconhecer no outro que a dificuldade é a mesma, né? Que a gente tá passando pelo mesmo perrengue, que não é só porque a gente, né? Que tá todo mundo ali no mesmo bar. Já que a gente tá falando aí, Gabi, mãe, como é que foi? Você é obstetra, né? Você sabe, pôr o menino lá pra fazer igual dela. Teve? Como é que foi esse início? Você com Manuzinha, foi fácil? Também foi na pandemia, né? Como é que foi pra você? Você se imaginava amamentando? Você queria? Como é que foi esse mundo pra você? Que até hoje não passou, né? É engraçado que a amamentação, eu na faculdade, eu trabalhei no banco de leite. Então a amamentação sempre foi algo assim pra mim admirável, né? E que eu sempre acreditei muito, né? Eu estudava muito, fiz projeto científico sobre amamentação, então já era um tema que eu gostava muito, né? E aí, quando eu me vi mãe, assim, e amamentando, gente, amamentar pra mim é um dos maiores prazeres da minha vida, assim. Eu acho que a coisa mais linda do eu Pra mim, eu tô também. eu choro. E assim, é uma dedicação mesmo, é uma dedicação exclusiva, né? Porque é algo que ninguém faz por você. Exato. Né? Ninguém faz. Total, assim, entrega. Total entrega, né? Mas o meu início da amamentação com a Manuela foi bem tranquilo, né? Também não tive problemas com a amamentação. Só que o meu problema da Manuela com a amamentação é que a Manuela é uma criança um bebê que nunca dormiu, né? Então, amamentei ela por várias noites. Não dorme? E é engraçado, né? A gente falando de conversas, né? E aí, quando eu exponho isso, né? Na minha rede social, várias pessoas me procuram no meu consultório. Meu bebê também não dorme, né? Igual o seu, né? E que eu acho que é o mais comum, os bebês não dormirem, né? Mas é que hoje eu vejo que, principalmente na rede social, se vende um produto, né? Dos bebês que dormem, Uma né? fórmula, na verdade, pra Uma você fazer. fórmula, uma mágica. Né, gente? Porque privação de sono é cruel. É cruel, né? Que mãe que quer que esse filho não durma a noite inteira, né? E aí me disseram que o segundo dormia. Mentira, tá? Spoiler, ixi, vem aí. Normalizem bebês que não dormem, Não né? dormem, não. Normalizem. Mas enfim, então minha amamentação foi super tranquila, né? Com a Manuela. E eu sempre eu gosto muito disso, né? Do natural, do tempo dela, né? Desse respeito. E ela seguiu mamando, né? Até que eu engravidei do Caio e ela seguiu mamando. Qual a diferença dos dois? 3 anos e 5 meses entre os dois. Falando um pouquinho, né? Da lactogestação, inicialmente foi um pouquinho difícil, porque eu senti muita sensibilidade. Mas eu via que era uma necessidade para ela. E eu não queria quebrar esse vínculo dessa forma, sabe? Com essa associação, né? Do irmão chegando também. Eu falei, não, calma, respira, vai dar certo, né? E a Manuela também respeitou o meu tempo. E a gente passou por essa fase que foi difícil inicialmente, né? E aí o Caio nasceu. E aí foi um dos momentos mais lindos do meu parto. Hashtag eu fui, eu estava? Quando eu tava. Eu fui, eu estava. Quando eu estava amamentando o Caio, aí ela veio bem de mansinha assim, mamãe, eu posso mamar também? Aí chorei muito. Todo mundo pra provar, né? Tem filme pra provar. E assim, foi lindo, né? E eu
estou gostando muito, né, de amamentar em tandem, mas a gente segue agora um processo de desmame, gente, também, que a Manuela hoje mama umas 2 vezes É isso que eu acho no interessante a gente falar. Conta um pouquinho essa rotina que a gente pensa e a gente vive lá no começo, insana, daquele bebê que demanda da gente, né, a cada 2, 3 horas. Quando tá tudo bem, quando não tá tudo bem, que tu acolhe com o negócio ali, é mais ainda, essa demanda é maior. Ela se mantém, gente, por isso todo Não. tempo? Não, né? A criança, ela tem outros interesses. Conta como é que foi pra você. Como é que tem sido pra vocês essa experiência? É, e agora, falando da Manuela, né? Então, como você falou, essa demanda realmente, ela né? De muda, 1 em 1 né? hora, né? Depois você começa a comer outros alimentos, tem outros interesses, né? Socializar, ir pra escola. É isso que as pessoas precisam entender um pouquinho. Como E eu também tive essa amamentação prolongada, você não tem um bebê de 1 mês mamando com a mesma frequência, uma criança de 5 anos mamando com a mesma intensidade, frequência e demanda do que um bebê de 1 mês. É totalmente diferente, é outra realidade. A amamentação, ela tá de uma outra forma. Sim. Então, assim, não é porque ela vai viver pendurada no seu peito por 5 anos. Não, as coisas vão se transformando. Então, a relação com o peito, com a amamentação também se transforma. Porque o peito não é só alimento, entende? né? É, exato. Mas essa relação com o peito, vocês que amamentaram 5, 3 até hoje, tem preconceito? Tem. Família, Nossa. sociedade, isso é velado ou é muito descarado? Muito descarado, né? né? Aquela pergunta ainda sai leite? Isso. Não, Não, é né? coca. Calma, falando sai amor, né? Amado. Mas é muito preconceito. Eu vejo os olhares, assim, sabe? No shopping. Às vezes eu tô amamentando, né? Eu adoro, né? Adoro quando a Manuela vem, o Caio tá mamando, a Manuela vem e mama em pé, assim, do lado, eu fico toda orgulhosa, assim. Aí o povo faz assim, olhando, né? Quem quer ser louca, essa índia? É, porque nós tem muito preconceito. Muito. Mas você, como psicóloga, vocês acham que é uma sexualização desse corpo, né? Porque o Brasil é um país muito dessa exposição da mulher, né? Carnaval. E essa relação dessa criança de 5 anos mamando, uma de 3, né? E com 2 bebês. Existe essa questão? Não, eu vou falar mais. Os olhares que eu vejo, assim, muito preconceituosos quando eu tô amamentando a Manuela são de outras mulheres. De outras mulheres. Outras mulheres. É incrível. É cultural? Eu acho que, e assim, pela questão de pensar e aí vai quando a gente pensar assim num bebê, não vê como um bebê a amamentação só como uma necessidade de um bebê ali muito pequenininho, Nutricional ali, mesmo, nutricional e do dos bebezinho. primeiros 6 meses. E entender que, né, é muito além. Né? Esses dias pra trás, a gente tava numa viagem, a Ana Luísa tava brincando com uma menininha e tal, eu não sei o que elas falaram, de alguma coisa de mamadeira. Aí a menina virou e falou assim, não, mas a menininha de 3 anos e pouco, não, mas eu mamo no peito e tal. Aí a mãe dela ficou assim, eu falei, não precisa ter vergonha, ela também, a Ana Luísa também mamou até quase 3 anos e tal. Nossa, menina, é tão difícil, né? É tão difícil. Então, assim, quando a gente, essa questão de outras mulheres, de pessoas da família, né? Essa desestimulação que ocorre aí faz com que muitas parem no caminho, né? E que às vezes a gente precisa entender que peito não é só alimento, né? É vínculo, é cuidado. Não é porque a criança teve uma amamentação prolongada que ela vai ser uma criança dependente, que vai causar transtorno, porque existe essa conversa também, né? E isso é mito, Quanto mais, é também uma forma de, entre tantas outras, né? Mas essa forma de nutrir esse vínculo, então quer dizer que mãe... Aí começa a problematização. Quer dizer que mãe que não amamenta não tem vínculo? Não. Claro que não. Existem né? vários tipos, Mas existem vários tipos de vínculo. Mas falando do que a gente está falando aqui, é uma forma de vincular também, né? E quando a gente rompe essa barreira, a gente consegue ir além, a gente consegue ter esse apoio, a gente percebe que às vezes é o peixinho fora d'água. Mas o que eu acho importante também é que a gente tem mudado uma cultura, né? Hoje a Manuela pega as bonecas dela, ela não dá mamadeira. Exato. Ela coloca as bonecas no sling e dá peitinho, né?
Aí eu falo, gente, é um trabalho de formiguinha, né? Exatamente. Mudar uma cultura. Exato. Eu tive, como eu tive essa amamentação prolongada, e eu acho interessante falar, você falou um pouquinho lá atrás da rede de apoio do marido. Meu marido me apoiou, assim, 120%, 200%. E então foi a minha grande rede de apoio. Foi o meu grande apoiador nesse contexto. Nunca fui julgada, pelo menos não na minha frente, né? Na minha família, mas externamente o pessoal de fora julgava mesmo, e eu tive julgamentos profissionais, que eu acho que tem um peso muito grande também, né? Quando você tá ali, porque eu vivo isso profissionalmente há mais de uma década, então tudo bem, eu já tenho isso muito bem estabelecido na minha cabeça, mas e quem nunca viveu isso, né? Quem não tem esse lado profissional, científico, né? Todo pra te respaldar ali na decisão. Escutar isso de um profissional pesa muito, né? Mais do que o estranho que te viu no shopping. Então falava assim, ela vai ficar mole, dependente de você tá prejudicando a sua filha se você não desmamar, porque não precisa mais, ela já come, mas é porque tem esse estigma, né, de ser uma criança dependente emocionalmente porque ela está em amamentação prolongada. E aí, enquanto psicóloga que atende crianças, isso é mito, né? Completamente. Então fala um pouquinho, gente, para aquela coração da gente. Completamente. E hoje eu tenho uma criança de 8 anos super segura, tá? Tranquilona. Sem problema nenhum. Entender que a criança ser insegura, a criança... Primeiro, que quando a gente tá falando ali de transtornos, principalmente do neurodesenvolvimento, a criança já nasceu. Né? Já nasceu com aquilo ali. Então, e aí falando, mas de transtornos psicológicos, tananana. Não é porque ela foi amamentada mais tempo. Como que a gente passa segurança para essa criança? Sendo fonte de afeto, sendo respeitosa, sendo exemplo, né? Então, esse comportamento, mas ela é manhosa porque mama. Não é, né? E muitas das vezes, por exemplo, vai mamar porque fez um dodó e aí se afaga e tudo. A criança que ela não é amamentada, ela vai construir isso num colinho, né? Que foi como eu vi que a Ana Luísa, depois ali dos 3 anos, começou a ressignificar essas buscas. Mas não tem nada a ver ser mole, ter transtorno com uma amamentação prolongada. Uma dependência emocional da mãe, né? Falam sobre dependência emocional da própria mãe, né? Já que a gente entrou nessa questão de criação, é um assunto que eu queria trazer. Fala pra gente, que eu sei que é a tua área, né? E vocês seguem essa linha. O que é essa criação, né? Com apego neurocompatível? Todo mundo fica assim, é uma criação que se você não tem limite, essa criança faz o que quer. Explica pra gente o que é. Eu falo que a gente deveria ser o contrário, né? Ter dúvidas sobre o que é uma criação respeitosa não deveria nem existir, né? Porque deveria ser o que é instintivo, o que é natural. E assim, muita gente pensa que é não por limite, não é por regras, mas é respeitar a criança enquanto indivíduo, enquanto alguém que tem opiniões, vontades. Entender muitas das vezes que nós... adultos, somos o cérebro ali da relação, mesmo que esse cérebro às vezes esteja pifando, descansando, né? Entender, não não errar, mas é entender que quando a gente erra com a criança, a gente pode, e esse errar às vezes, né, alterar o tom da voz, porque a gente pensa muito, a sociedade tem muito naquela da mãe muito compassiva, da mãe que não fala nada, e não é assim, né? A gente tomar decisões respeitosas e respeitar essa criança, esse bebê, de acordo com o que é melhor pra ele. Eu nunca vi, aí tem gente que fala, mas eu apanhei e não morri. Tá, mas você já viu alguém que não apanhou e não morreu? Mas e aí? E as sequelas psicológicas disso, né? Então, quebrar um tabu ainda muito grande e desconstruir aí, assim, a geração que todo mundo fala, tenho medo dessa geração Nutella. Eu não tenho medo, eu quero muito que meus filhos, né, que a Ana Luísa seja amiga da Manuela, que o Vicente seja amigo do Caio, para que eles tenham essa mesma base, né? Eu fiz um vídeo, uma vez, a Ana Luísa tinha 2 anos e pouco, eu quero até repetir esse vídeo depois com ela, que eu perguntei, falei, você sabe o que é isso aqui? Era um cinto na mão. Aí ela, assim, falava, mas era um pouquinho de gente. Sabe o que é isso aqui? Aí ela apontou assim, que é pra pôr aqui. E mostrou o chinelo. Falei, isso aqui?
Aí ela pôs no pé. É pra pôr no pé. Né? Ah, tá. Eu falei, e uma peia? Você sabe o que é uma peia? Eu não sei. E aí, assim, aí muita gente, né? Aí tiveram comentários ruins, tiveram comentários bons, mas que, pensa, uma criança de 2 anos já saber, e não é respeito, é medo. Quando a gente constrói essa relação com a criança baseada na violência física, na violência verbal, não é respeito, é medo, né? E isso, sim, prejudica o padrão de relações que ela vai construir. Tem gente que ressignifica? Tem. Tem muita gente, adultos hoje, que quebram esse ciclo, inclusive, com seus filhos. Falam, ó, não quero ser o pai que eu tive, a mãe que eu tive, enfim, busco, né, isso através de terapia. Tem gente que ressignificou na fé, na raça, enfim, né, e eu admiro muito a coragem de quem busca isso, né. Então, essa geração, eu não tenho medo dessa geração Nutella, muito pelo contrário, eu tenho orgulho, né, dessas crianças que vão crescer seguras, que vão saber que qualquer mínimo sinal de desrespeito é desrespeito, né, o falar alto, o levantar a mão, por quê? Porque quando as maiores pessoas de vínculo que eu tenho ali, meu pai, a minha mãe, alguém, né, do meu convívio ali, normaliza gritar, normaliza bater, se aquela figura pra mim ali, que são as pessoas que eu idolatro, normalizam isso, eu vou normalizar, vou crescer normalizando aquilo ali. Agora, se eu crescer num ambiente rodeado de respeito, né, de compreensão, quando essa criança for desrespeitada, ela vai saber o que não aquilo aceita ali tá menos, ela vai acontecendo, identificar. pra que não aceite nada menos que aquilo. Né? Gabi, é o seu estilo, né? De criação. Total, né? Você já bateu na Manu? Palmada? Como é que é essa questão do bater, da violência? Como é que é esse Eu acho estar com a sua filha? Que vocês parecem muito mais amigas, né? Do que aquela visão que eu tenho, né? Eu sou seu pai, eu sou sua mãe, aquela coisa mais autoritária, De né? cima pra baixo. Você quase não recebe crítica também, né? De tudo, né? Sou ovelha negra. É acabamento exclusivo, que vai que não Enfim, eu acredito muito, né, nessa educação positiva, com amor, no apego seguro, criação neurocompatível, né? Porque é o que a criança merece. Ela merece esse lar, ela merece esse respeito, né? Lá em casa a gente sempre conversa muito, né? Acontece alguma coisa, eu sento, Manuela, por que você fez isso, né? O que tá acontecendo? Sempre muito baseado nessa conversa, né? E é tão interessante que a gente cria um ambiente assim tão de cumplicidade, que às vezes quando a Manuela faz uma coisa errada, ela podia nem me contar. Ela vem, ela me fala, mamãe, aconteceu isso, isso e isso. Eu, não, tudo bem, a gente vai lá, a gente seca, a gente limpa, né? Então ela tem ela confia, né? É um vínculo de confiança, né? Que eu acho que é a base de tudo, porque lá na adolescência a gente vai precisar muito disso, né? A gente vai precisar disso. Então, exatamente, né? Ela me contar as coisas, porque eu não vou estar do lado dela nem perto. Por enquanto, ela tá embaixo da minha asa, né? Um pouquinho mais, agora menos que ela tá na escola. Mas é esse vínculo que é criado agora que a gente vai colher esses frutos lá no futuro, né? E eu acho isso extremamente importante. Sim. E eu acho engraçado, né? Normatizar a violência com a criança, porque violência com a mulher é crime, com o idoso é crime, com o animal é crime, com criança é também, né? Não aceito, né? Como forma de educar, então de correção, né? E assim, quando essa questão principalmente da violência física em si ser né, normalizada, chegar a ser uma questão assim que não deveria nem ser discutida. E quando a criança constrói essa relação baseada no medo, tem muito, assim, do que lá na adolescência, né? Como a Gabi disse. Como que vai ser isso? Né? E assim, gente, a gente não demora. Às vezes é mais difícil ali a gente mais difícil no sentido de que muitas vezes o nosso cansaço determina muito como a gente vai agir ali, né? Com a criança. Às vezes se a gente tá num dia mais esgotado, a gente tende a ter menos paciência, enfim. Mas entender, né, que ali às vezes é um cérebro em curto-circuito, um cérebro que não
entende o que está acontecendo. E aos poucos a gente vai estabelecendo essa questão do que pode, do que não pode. E assim, lá na adolescência é um reflexo a longo prazo. Mas aos poucos eles vão entendendo, né? Então, assim, a Ana Luísa hoje com 5 anos, ela super entende o que... Desculpa, pedir desculpas, que é certo, o falar alto, o que é certo, o que é errado, né? Às vezes aconteceu alguma coisa que nem tem nada a ver com o comportamento. Não, mamãe, tudo bem, não tem problema, né? E assim, e aí falar do outro lado também, que é o teto de vidro, né? Porque pensa, pedir psicólogo não dá birra. Pedir psicólogo neurocompatível não dá birra. Dá birra. Mas faz parte do desenvolvimento da criança. Exatamente. E não aí, nesses momentos de... E o famoso também, foi só você começar, você chegar, que ela começou, tava boazinha. É muito importante falar que a questão da segurança. Figura de né? apego. Então, por exemplo, às vezes aquela criança, durante a escola, ali da escola, ela aguentou um dia inteiro de frustrações porque ela estava num ambiente mais estruturado, com regras, ou então ela estava com outras pessoas em que ela não se sentia segura o suficiente para manifestar aquele choro, aquela frustração. E as mães, às vezes, são colocadas como moles, como... Pinta A culpa ali, é sua que elas choram. Ela tá daquele jeito. E não porque aquela criança, ela se sente segura e acolhida. É importante validar isso. Por quê? Porque se fosse uma criança que não é acolhida, ela não ia chorar, ela não ia fazer essa manifestação com esses pais. Então, o fato dela... Nossa, puxa, eu sei que agora eu posso... desabar, que eu tenho quem vai me acolher, né? E nesses momentos, assim, principalmente em público, às vezes... Nossa, mas não vai fazer nada. Nossa. Não, quando tem uma birra, você sente os olhares todos assim, né? Em você, tipo, o que ela vai fazer, né? Como que vai conduzir, né? Mas vai gritar com você na adolescência. Vai ver, esse menino vai crescer e vai bater em você. Não, gente, não. E muitas das vezes o que mais incomoda desses comentários é que as pessoas veem recortes. Né? Veem recortes disso. Sim, é o mais engraçado que geralmente essas birras tem alguma coisa por trás, né? A maioria delas é fome ou sono, né? A grande maioria. Pode observar. Mas deixa eu pedir uma dica pra gente já caminhar para encerrar. Escola, né? Eu sei que hoje a gente tem de tudo Senhor. que é jeito. Fogo no parquinho. Mas assim, Gabi, Mas tudo da maternidade polêmica, qual assunto? Algum assunto com você não é polêmica? Ai, meu Deus. Mas assim, o que você hoje como mãe, né, e você como psicóloga, como escolher uma escola? Porque hoje tá difícil, hoje tem tantas linhas, mas assim... Ale. Mas o que você, Gabriela, o que você hoje, assim, o Caio vai estudar, o que você procura numa escola, o que você, psicóloga, indica, né, como profissional mesmo, você como mãe, e o que vocês indicam? Porque muitas mães perguntam, eu não sei onde eu vou colocar, eu não sei o que procurar, porque se eu fosse mãe hoje, eu não sei, né, eu vou sair procurando, porque é por preço. Mas eu falo em questões de cuidar dessa criança, do emocional. O que a gente tem que procurar numa escola? Isso é uma dica boa, gente. Olha... Eu vou jogar a bomba pra você começar. Você teve problemas em questão... Tá que a gente não vai citar não, mas você teve problemas? Olha, seguinte, a gente tá numa capital, né? Muitas opções. É difícil, muitas assim, linhas, essa procura, né? Muitas linhas. Eu, como mãe de primeira viagem, né? Eu queria ter começado, né, essa parte escolar com a Manuela com 4 anos, aí com 3 eu engravidei, tive uma pressão familiar para colocar a Manuela na escola e eu comecei com ela com 3 anos, né? E aí eu vou voltar um passinho atrás, né? Tanto que a gente colhe esses frutos, né? Como a Manuela foi criada, né, com todo esse ambiente respeitoso, quando ela viu que não era esse tipo de ambiente que ela estava na escola, ela já me deu sinal. Te identificou ali na hora que não era esse ambiente, né? E aí, nossa, né? Uma pergunta que eu ouvi, nossa, mas aconteceu com a Manuela? Só com a Manuela? Não aconteceu com outros coleguinhas? Provavelmente aconteceu com outros coleguinhas, mas como eles estão acostumados com esse ambiente em casa, eles não denunciaram como a Manuela denunciou pra mim. Então, foi um problema que eu tive com a Manuela, né? Nessa primeira escolha da escola. E eu vou te falar qual que foi o meu critério de escolha, né? Foi estar próximo da minha casa. Cometi um erro horrível, né? Mas a gente não é perfeita, né?
mas depois a gente, né, Dá assume pra o corrigir, erro. né? Dá tempo de corrigir. E aí eu procurei outras opções, né? Hoje, Manuela tá numa escola que eu falo que a gente não escolheu a escola que escolheu a gente, né? Hoje ela é super feliz na escola, uma adaptação escolar super rápida, né? E uma escola que respeita a criança, né? E coloca essa criança no centro e entende o desenvolvimento, né, natural da criança, e entende que cada criança tem seu tempo, né? Que eu acho que isso é uma das coisas fundamentais, né? E a gente acha que não, e acontece muita violência com a criança na escola, né? Velada. Sim. Velada. Às vezes com grito, jeito de segurar, às vezes Velada. não vai dar um tapa, né? Mas às vezes o jeito de segurar... Ou às vezes vai dar, mas essa criança, às vezes ela tá acostumada com esse tipo de tratamento, entendeu? E aí Você normaliza, entende? né? passa como E tá normal, normalizado, né? Então hoje eu acho que é esse olhar atento nesse feedback que a criança vai te dar. Porque às vezes o que a escola fala não é o que vai acontecer, não é o que ela cumpre, né? No dia a dia é outra coisa. Mas e esse feedback que a criança vai te dar? Ela tá feliz? Ela volta feliz da escola, Ela né? quer ir no outro dia. Ela quer ir no outro dia, né? Eu acho que ela é o termômetro, Sim. né? Pra saber se tá tudo bem com a criança, A né? escola tem que andar muito junto com o que você pensa enquanto família. acolher a construção família. ali, familiar mesmo, e Exatamente. criação do seu né? filho. E tem que Você acolher se a família, não é só a criança, acolher a gente, né? Porque a escola, ela tem que ser um ambiente familiar. Sim, exatamente. Tem que É abraçar. Que sinais, Alissa, que a criança pode dar de que aquele ambiente não tá bom? Porque às vezes a gente vê, é porque ela é manhosa, é porque a mãe não tá perto. Como psicólogo, quais os sinais que essa criança começa a apresentar de um ambiente de violência, que nem sempre ela vai ser chorona, né? Às vezes é aquela criança quieta demais. Que sinais o seu filho pode dar de que aquele ambiente está sendo um ambiente tóxico para ele? Eu acho que o primeiro ponto, assim, a gente entender que normalizar que adaptações escolares são difíceis, né? E isso, conforme a criança vai crescendo, isso vai mudando a forma como ela manifesta, entendeu? E não é uma semana, né? Exatamente. E assim, adaptações Pode ser um são ano. difíceis no sentido de que, se, por exemplo, se é a primeira ida para aquela escola, é de um jeito. Se é uma transição de um ambiente para o outro, é de outro jeito. Então, assim, eu passei das duas formas. Tanto quando a Ana Luísa foi pro berçário, quanto agora transitando para a escola mesmo, né? Então, assim, é esperado que a criança chore ao se desvincular, né, da figura de vínculo responsável enquanto tá conhecendo aquele ambiente, tudo. Mas se depois ele dá a porta para dentro, ela é acolhida, né? Existe um momento de redirecionamento saudável, ou seja, a criança vai conseguir se envolver nas atividades. Ou seja, se ela fica bem depois daquele momento de desvincular, é um ponto muito importante, porque esse choro é uma manifestação de desconforto, mas se ela depois ficar bem, né? Permitir escolas, né, ambientes que permitam ali, não são todas, né? Na verdade, há uma minoria muito expressiva que permitem que esses pais, né, sejam ativos, mas se na escola que o seu filho estiver, não permitir que você fique a todo momento na adaptação escolar, isso não quer dizer que a adaptação escolar está sendo ruim. Então, você vai manifestar, isso, se a criança quer voltar no outro dia, se ela chega engajada nas atividades, às vezes não é chorona, mas tem uma mudança muito brusca de humor quando chega em casa, começa a ficar muito agressiva ou muito introspectiva, né? E isso, a escola como um ambiente hostil no decorrer da vida inteira. Então, por exemplo, pode começar a acontecer episódios de bullying. Se a criança foi uma troca de professora, mudança na rotina, mudança de turno, que seja. Então, no decorrer da vida, a criança, o adolescente, ela vai passar por diversas adaptações. É a transição do infantil para o Fundamental 1, do Fundamental 1 para o Fundamental 2. Então, estar atentos e aí entra na questão que não tem como a gente desvincular. As pessoas acham que a educação respeitosa ela vai acontecer ali só em casa e o fruto vai ser só aquilo ali. Não tem como a gente desvincular isso. Por quê? Porque quando a gente dá espaço para a criança ser ouvida, ela vai chegar e falar, não tá legal. Né? Não tá legal. E a escola como parceira, né? A gente fala da comunidade escolar. A comunidade escolar envolve a família. Então, a escola, enquanto parceira, se mostrar aberta a escutar, validar a queixa dessa criança,
como um ser ali ativo que realmente está participando daquelas questões, né? Então, assim, a gente sabe que, né, olhando do ponto de vista, existem vários fatores. Às vezes é mais perto da minha casa, às vezes é o financeiro, e eu costumo falar que, às vezes, um profissional que estiver ali na escola que pense dessa forma respeitosa é capaz de plantar a sementinha no coração de vários outros e começar a fazer a diferença, né? Às vezes pode ser a coordenadora, a gente torce para que seja a professora, né, da sala em que o nosso filho vai estar, mas entender, buscar, e aí são algumas perguntas para fazer quando você vai escolher. Como que é a adaptação escolar por aqui, né? É uma turma mais mista? O que vocês acontecem? Como que é essa questão da educação emocional? Assim, vocês, né, validam a criança quando ela fala sobre as emoções? É uma escola mais diversa no sentido de inclusão, né? Porque às vezes a inclusão acontece. A minha filha, né, até hoje não manifestou nenhuma neurodivergência. Mas lidar com isso, como essa escola está preparada para lidar com neurodivergências também, né? Para que o meu filho, a minha filha, não conviva só naquela bolha ali, né? Porque é muito fácil lidar com crianças típicas. Né? Mas com crianças atípicas, querem remédio, querem colocar numa caixinha, enfim, existe aí mais um que a gente poderia ficar falando por uma hora. Mas acho que é isso, né? As questões estruturais, de segurança, mas que principalmente tenham pessoas com propósitos alinhados, né? Para escutar, porque também a gente tá falando do lado lindo, mas às vezes escutar, muitas vezes essa criança que a gente dá voz para essa criança, muitas vezes é vista como mal criada, né? Vista como abusada. Não é validada. Não é validada. E o que a gente vai fazer é moldar a forma como essa criança expressa essa opinião. E a escola, né, tem um papel formador muito grande nisso. Meninas, eu queria agradecer, né? A gente podia ficar aqui 400 vezes. E esse assunto eu quero gravar outro momento só realmente sobre criação, né? A Gabriela tá saindo dessa parte vai demorar, né? Mas a parte de criação, a gente pensa mais no psicólogo, mas eu falo assim, você como profissional deve ter mudado depois da maternidade, né? Com 2 filhos. Completamente. E eu queria dar uma lembrancinha, a gente pensou, vou dar alguma coisa que vocês dão um pouco, né? Obrigada. Vocês terem disponibilizado a agenda de vocês, que eu sei que não é fácil, os pititipos de vocês, e que a gente possa se ver em vários momentos. Em breve. Em breve. Eu vou lembrar dessa terça de novo. Antes do próximo podcast, com certeza a gente vai te encontrar. Vou encontrar com o Vicente. Mari, quer falar alguma coisa? Agradecer a presença, a disponibilidade, a conversa. Foi muito legal, que a gente tem outros momentos que tem muito assunto ainda, hein, gente? Muito. assunto. Muito assunto. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a vocês. Pronto.